agora, com o nosso corpo relaxado, tranquilo e sereno, dar continuidade ao livro da Nice da Silveira. Nas suas experiências sobre as associações de ideias, Jung, conforme vimos no segundo capítulo, a descoberta dos complexos, ele se familiarizara intimamente com o material reprimido das vivências pessoais. Trabalhara com normais, neuróticos e psicóticos, segredos que envenenavam vidas tinham vindo à luz, ocultos mecanismos de sintomas haviam sido descobertos. Mas às vezes apresentavam-se problemas que pareciam insolúveis, sobretudo nas pesquisas com psicóticos. Jung estava convencido de que os sintomas da loucura, ainda os mais extravagantes, encerravam significações tanto quanto os atos falhos, os sonhos ou as manifestações neuróticas. E muitas dessas significações ele já desvendara trabalhando com uma paciência infinita. Entretanto, havia delírios, havia alucinações que o deixavam às cegas. Não encontrava suas raízes nos complexos que o método associativo apreendia, nem na observação clínica. De onde viriam? Por mais que os estudasse com os recursos de que dispunha, não achava o fio de suas significações. Não obstante, registrava cuidadosamente ideias delirantes, alucinações e gestos, por mais absurdos que fossem, dos loucos internados no Hospital Burgosli, Zurique, onde era chefe de clínica. Nas suas notas correspondentes ao ano de 1906, fora consignado um encontro nos corredores daquele hospital com um esquizofrênico paranoide que, tentando olhar o sol, piscava as pálpebras e movia a cabeça de um lado para o outro. Ele me tomou pelo braço, dizendo que queria me mostrar uma coisa se eu movesse a cabeça de um lado para o outro. Apenas o sol mover-se-ia também, e esse movimento era a origem do vento. 4 anos mais tarde, lendo a recente publicação de manuscritos gregos referentes a visões de adeptos de Mitra, Jung deparou com a seguinte descrição: e também será visto o chamado tubo, origem do vento predominante. Ver-se-á no disco do Sol algo parecido a um tubo suspenso, e na direção das regiões do Ocidente é como se soprasse um vento de leste infinito. Mas se outro vento prevalecesse na direção das regiões do Oriente, ver-se-á da mesma maneira o tubo voltar-se para aquela direção. Esse achado revelador ocorreu no curso de 1910, quando Jung entregava-se apaixonadamente a estudos de arqueologia e de mitologia. Vamos continuar sobre Jung nesse livro de Nice da Silveira no nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Namastê. Vamos agora, com o nosso corpo relaxado, tranquilo e sereno, dar continuidade ao livro da Nice da Silveira. Nas suas experiências sobre as associações de ideias, Jung, conforme vimos no segundo capítulo, a descoberta dos complexos, ele se familiarizara intimamente
com material reprimido das vivências pessoais. Trabalhara com normais, neuróticos e psicóticos, segredos que envenenavam vidas tinham vindo à luz, ocultos mecanismos de sintomas haviam sido descobertos. Mas às vezes apresentavam-se problemas que pareciam insolúveis, sobretudo nas pesquisas com psicóticos. Jung estava convencido de que os sintomas da loucura, ainda os mais extravagantes, encerravam significações tanto quanto os atos falhos, os sonhos ou as manifestações neuróticas. E muitas dessas significações ele já desvendara trabalhando com uma paciência infinita. Entretanto, havia delírios, havia alucinações que o deixavam às cegas. Não encontrava suas raízes nos complexos que o método associativo apreendia, nem na observação clínica. De onde viriam? Por mais que os estudasse com os recursos de que dispunha, não achava o fio de suas significações. Não obstante, registrava cuidadosamente ideias delirantes, alucinações e gestos, por mais absurdos que fossem, dos loucos internados no Hospital Burgosli, Zurique, onde era chefe de clínica. Nas suas notas correspondentes ao ano de 1906, fora consignado um encontro nos corredores daquele hospital com um esquizofrênico paranoide que, tentando olhar o sol, piscava as pálpebras e movia a cabeça de um lado para o outro. Ele me tomou pelo braço, dizendo que queria me mostrar uma coisa se eu movesse a cabeça de um lado para o outro. O pênis do sol mover-se-ia também, e esse movimento era a origem do vento. 4 anos mais tarde, lendo a recente publicação de manuscritos gregos referentes a visões de adeptos de Mitra, Jung deparou com a seguinte descrição: e também será visto o chamado tubo, origem do vento predominante. Ver-se-á no disco do Sol algo parecido a um tubo suspenso, e na direção das regiões do Ocidente é como se soprasse um vento de leste infinito. Mas se outro vento prevalecer na direção das regiões do Oriente, ver-se-á da mesma maneira o tubo voltar-se para aquela direção. Esse achado revelador ocorreu no curso de 1910, quando Jung entregava-se apaixonadamente a estudos de arqueologia e de mitologia. Vamos continuar sobre Jung, nesse livro de Nise da Silveira, no nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Namastê. Vamos agora, com o nosso corpo relaxado, tranquilo e sereno, dar continuidade ao livro da Nise da Silveira. Nas suas experiências sobre as associações de ideias, Jung, conforme vimos no segundo capítulo, a descoberta dos complexos, ele se familiarizara intimamente com o material reprimido das vivências pessoais. Trabalhara com normais, neuróticos e psicóticos, segredos que envenenavam vidas tinham vindo à luz, ocultos mecanismos de sintomas haviam sido descobertos. Mas às vezes apresentavam-se problemas que pareciam insolúveis, sobretudo nas pesquisas com
com psicóticos. Jung estava convencido de que os sintomas da loucura, ainda os mais extravagantes, encerravam significações tanto quanto os atos falhos, os sonhos ou as manifestações neuróticas. E muitas dessas significações ele já desvendara trabalhando com uma paciência infinita. Entretanto, havia delírios, havia alucinações que o deixavam às cegas. Não encontrava suas raízes nos complexos que o método associativo apreendia, nem na observação clínica. De onde viriam? Por mais que os estudasse com os recursos de que dispunha, não achava o fio de suas significações. Não obstante, registrava cuidadosamente ideias delirantes, alucinações e gestos, por mais absurdos que fossem, dos loucos internados no Hospital Burgosli, Zurique, onde era chefe de clínica. Nas suas notas correspondentes ao ano de 1906, fora consignado um encontro nos corredores daquele hospital com um esquizofrênico paranoide que, tentando olhar o sol, piscava as pálpebras e movia a cabeça de um lado para o outro. Ele me tomou pelo braço, dizendo que queria me mostrar uma coisa se eu movesse a cabeça de um lado para o outro. O pênis do sol mover-se-ia também, e esse movimento era a origem do vento. 4 anos mais tarde, lendo a recente publicação de manuscritos gregos referentes a visões de adeptos de Mitra, Jung deparou com a seguinte descrição: e também será visto o chamado tubo, origem do vento predominante. Ver-se-á no disco do Sol algo parecido a um tubo suspenso, e na direção das regiões do Ocidente é como se soprasse um vento de leste infinito. Mas se outro vento prevalecer na direção das regiões do Oriente, ver-se-á da mesma maneira o tubo voltar-se para aquela direção. Esse achado revelador ocorreu no curso de 1910, quando Jung entregava-se apaixonadamente a estudos de arqueologia e de mitologia. Vamos continuar sobre Jung, nesse livro de Nise da Silveira, no nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Namastê. Vamos agora, com o nosso corpo relaxado, tranquilo e sereno, dar continuidade ao livro da Nise da Silveira. Nas suas experiências sobre as associações de ideias, Jung, conforme vimos no segundo capítulo, a descoberta dos complexos, ele se familiarizara intimamente com o material reprimido das vivências pessoais. Trabalhara com normais, neuróticos e psicóticos, segredos que envenenavam vidas tinham vindo à luz, ocultos mecanismos de sintomas haviam sido descobertos. Mas às vezes apresentavam-se problemas que pareciam insolúveis, sobretudo nas pesquisas com psicóticos. Jung estava convencido de que os sintomas da loucura, ainda os mais extravagantes, encerravam significações tanto quanto os atos falhos, os sonhos ou as manifestações neuróticas. E muitas dessas significações ele já desvendara trabalhando com uma paciência infinita. Entretanto, havia delírios, havia alucinações que o deixavam às cegas.
não encontrava suas raízes nos complexos que o método associativo apreendia, nem na observação clínica. De onde viriam? Por mais que os estudasse com os recursos de que dispunha, não achava o fio de suas significações. Não obstante, registrava cuidadosamente ideias delirantes, alucinações e gestos, por mais absurdos que fossem, dos loucos internados no Hospital Burgosli, Zurique, onde era chefe de clínica. Nas suas notas correspondentes ao ano de 1906, fora consignado um encontro nos corredores daquele hospital com um esquizofrênico paranoide que, tentando olhar o sol, piscava as pálpebras e movia a cabeça de um lado para o outro. Ele me tomou pelo braço, dizendo que queria me mostrar uma coisa se eu movesse a cabeça de um lado para o outro. O pênis do sol mover-se-ia também, e esse movimento era a origem do vento. 4 anos mais tarde, lendo a recente publicação de manuscritos gregos referentes a visões de adeptos de Mitra, Jung deparou com a seguinte descrição: e também será visto o chamado tubo, origem do vento predominante. Ver-se-á no disco do Sol algo parecido a um tubo suspenso, e na direção das regiões do Ocidente é como se soprasse um vento de leste infinito. Mas se outro vento prevalecer na direção das regiões do Oriente, ver-se-á da mesma maneira o tubo voltar-se para aquela direção. Esse achado revelador ocorreu no curso de 1910, quando Jung entregava-se apaixonadamente a estudos de arqueologia e de mitologia. Vamos continuar sobre Jung nesse livro de Nise da Silveira no nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Namastê. Vamos agora, com o nosso corpo relaxado, tranquilo e sereno, dar continuidade ao livro da Nise da Silveira. Nas suas experiências sobre as associações de ideias, Jung, conforme vimos no segundo capítulo, a descoberta dos complexos, ele se familiarizara intimamente com o material reprimido das vivências pessoais. Trabalhara com normais, neuróticos e psicóticos, segredos que envenenavam vidas tinham vindo à luz, ocultos mecanismos de sintomas haviam sido descobertos. Mas às vezes apresentavam-se problemas que pareciam insolúveis, sobretudo nas pesquisas com psicóticos. Jung estava convencido de que os sintomas da loucura, ainda os mais extravagantes, encerravam significações tanto quanto os atos falhos, os sonhos ou as manifestações neuróticas. E muitas dessas significações ele já desvendara trabalhando com uma paciência infinita. Entretanto, havia delírios, havia alucinações que o deixavam às cegas. Não encontrava suas raízes nos complexos que o método associativo apreendia, nem na observação clínica. De onde viriam? Por mais que os estudasse com os recursos de que dispunha, não achava o fio. Vamos agora, com o nosso corpo relaxado, tranquilo e sereno, dar continuidade ao livro da
Danice da Silveira. Nas suas experiências sobre as associações de ideias, Jung, conforme vimos no segundo capítulo, a descoberta dos complexos, ele se familiarizara intimamente com o material reprimido das vivências pessoais. Trabalhara com normais, neuróticos e psicóticos, segredos que envenenavam vidas tinham vindo à luz, ocultos mecanismos de sintomas haviam sido descobertos. Mas às vezes apresentavam-se problemas que pareciam insolúveis, sobretudo nas pesquisas com psicóticos. Jung estava convencido de que os sintomas da loucura, ainda os mais extravagantes, encerravam significações tanto quanto os atos falhos, os sonhos ou as manifestações neuróticas. E muitas dessas significações ele já desvendara trabalhando com uma paciência infinita. Entretanto, havia delírios, havia alucinações que o deixavam às cegas. Não encontrava suas raízes nos complexos que o método associativo apreendia, nem na observação clínica. De onde viriam? Por mais que os estudasse com os recursos de que dispunha, não achava o fio de suas significações. Não obstante, registrava cuidadosamente ideias delirantes, alucinações e gestos, por mais absurdos que fossem, dos loucos internados no Hospital Burgosli, Zurique, onde era chefe de clínica. Nas suas notas correspondentes ao ano de 1906, fora consignado um encontro nos corredores daquele hospital com um esquizofrênico paranoide que, tentando olhar o sol, piscava as pálpebras e movia a cabeça de um lado para o outro. Ele me tomou pelo braço, dizendo que queria me mostrar uma coisa se eu movesse a cabeça de um lado para o outro. Apenas o sol mover-se-ia também, e esse movimento era a origem do vento. 4 anos mais tarde, lendo a recente publicação de manuscritos gregos referentes a visões de adeptos de Mitra, Jung deparou com a seguinte descrição: e também será visto o chamado tubo, origem do vento predominante. Ver-se-á no disco do Sol algo parecido a um tubo suspenso, e na direção das regiões do Ocidente é como se soprasse um vento de leste infinito. Mas se outro vento prevalecer na direção das regiões do Oriente, ver-se-á da mesma maneira o tubo voltar-se para aquela direção. Esse achado revelador ocorreu no curso de 1910, quando Jung entregava-se apaixonadamente a estudos de arqueologia e de mitologia. Vamos continuar sobre Jung nesse livro de Diniz da Silveira no nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Namastê. Vamos agora, com o nosso corpo relaxado, tranquilo e sereno, dar continuidade ao livro da Danice da Silveira. Nas suas experiências sobre as associações de ideias, Jung, conforme vimos no segundo capítulo, a descoberta dos complexos, ele se familiarizara intimamente com o material reprimido das vivências pessoais. Trabalhara com normais, neuróticos e
psicóticos, segredos que envenenavam, vidas tinham vindo à luz, ocultos mecanismos de sintomas haviam sido descobertos. Mas às vezes apresentavam-se problemas que pareciam insolúveis, sobretudo nas pesquisas com psicóticos. Jung estava convencido de que os sintomas da loucura, ainda os mais extravagantes, encerravam significações tanto quanto os atos falhos, os sonhos ou as manifestações neuróticas. E muitas dessas significações ele já desvendara trabalhando com uma paciência infinita. Entretanto, havia delírios, havia alucinações que o deixavam às cegas. Não encontrava suas raízes nos complexos que o método associativo apreendia, nem na observação clínica. De onde viriam? Por mais que os estudasse com os recursos de que dispunha, não achava o fio de suas significações. Não obstante, registrava cuidadosamente ideias delirantes, alucinações e gestos, por mais absurdos que fossem, dos loucos internados no Hospital Burgosli, Zurique, onde era chefe de clínica. Nas suas notas correspondentes ao ano de 1906, fora consignado um encontro nos corredores daquele hospital com um esquizofrênico paranoide que, tentando olhar o sol, piscava as pálpebras e movia a cabeça de um lado para o outro. Ele me tomou pelo braço, dizendo que queria me mostrar uma coisa se eu movesse a cabeça de um lado para o outro. O pênis do sol mover-se-ia também, e esse movimento era a origem do vento. 4 anos mais tarde, lendo a recente publicação de manuscritos gregos referentes a visões de adeptos de Mitra, Jung deparou com a seguinte descrição: e também será visto o chamado tubo, origem do vento predominante. Ver-se-á no disco do Sol algo parecido a um tubo suspenso, e na direção das regiões do Ocidente é como se soprasse um vento de leste infinito. Mas se outro vento prevalecer na direção das regiões do Oriente, ver-se-á da mesma maneira o tubo voltar-se para aquela direção. Esse achado revelador ocorreu no curso de 1910, quando Jung entregava-se apaixonadamente a estudos de arqueologia e de mitologia. Vamos continuar sobre Jung, nesse livro de Nise da Silveira, no nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Namastê. Vamos agora, com o nosso corpo relaxado, tranquilo e sereno, dar continuidade ao livro da Nise da Silveira. Nas suas experiências sobre as associações de ideias, Jung, conforme vimos no segundo capítulo, a descoberta dos complexos, ele se familiarizara intimamente com o material reprimido das vivências pessoais. Trabalhara com normais, neuróticos e psicóticos, segredos que envenenavam, vidas tinham vindo à luz, ocultos mecanismos de sintomas haviam sido descobertos. Mas às vezes apresentavam-se problemas que pareciam insolúveis, sobretudo nas pesquisas com psicóticos. Jung estava convencido de que os sintomas da loucura, ainda os mais extravagantes, encerravam significações
tanto quanto os atos falhos, os sonhos ou as manifestações neuróticas. E muitas dessas significações ele já desvendara trabalhando com uma paciência infinita. Entretanto, havia delírios, havia alucinações que o deixavam às cegas. Não encontrava suas raízes nos complexos que o método associativo apreendia, nem na observação clínica. De onde viriam? Por mais que os estudasse com os recursos de que dispunha, não achava o fio de suas significações. Não obstante, registrava cuidadosamente ideias delirantes, alucinações e gestos, por mais absurdos que fossem, dos loucos internados no Hospital Burgosli, Zurique, onde era chefe de clínica. Nas suas notas correspondentes ao ano de 1906, fora consignado um encontro nos corredores daquele hospital com um esquizofrênico paranoide que, tentando olhar o sol, piscava as pálpebras e movia a cabeça de um lado para o outro. Ele me tomou pelo braço, dizendo que queria me mostrar uma coisa se eu movesse a cabeça de um lado para o outro. O pênis do sol mover-se-ia também, e esse movimento era a origem do vento. 4 anos mais tarde, lendo a recente publicação de manuscritos gregos referentes a visões de adeptos de Mitra, Jung deparou com a seguinte descrição: e também será visto o chamado tubo, origem do vento predominante. Ver-se-á no disco do Sol algo parecido a um tubo suspenso, e na direção das regiões do Ocidente é como se soprasse um vento de leste infinito. Mas se outro vento prevalecer na direção das regiões do Oriente, ver-se-á da mesma maneira o tubo voltar-se para aquela direção. Esse achado revelador ocorreu no curso de 1910, quando Jung entregava-se apaixonadamente a estudos de arqueologia e de mitologia. Vamos continuar sobre Jung, nesse livro de Nise da Silveira, no nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Namastê. Vamos agora, com o nosso corpo relaxado, tranquilo e sereno, dar continuidade ao livro da Nise da Silveira. Nas suas experiências sobre as associações de ideias, Jung, conforme vimos no segundo capítulo, a descoberta dos complexos, ele se familiarizara intimamente com o material reprimido das vivências pessoais. Trabalhara com normais, neuróticos e psicóticos, segredos que envenenavam vidas tinham vindo à luz, ocultos mecanismos de sintomas haviam sido descobertos. Mas às vezes apresentavam-se problemas que pareciam insolúveis, sobretudo nas pesquisas com psicóticos. Jung estava convencido de que os sintomas da loucura, ainda os mais extravagantes, encerravam significações tanto quanto os atos falhos, os sonhos ou as manifestações neuróticas. E muitas dessas significações ele já desvendara trabalhando com uma paciência infinita. Entretanto, havia delírios, havia alucinações que o deixavam às cegas. Não encontrava suas raízes nos complexos que o método associativo apreendia, nem na observação clínica. De onde viriam?
Por mais que os estudasse com os recursos de que dispunha, não achava o fio de suas significações. Não obstante, registrava cuidadosamente ideias delirantes, alucinações e gestos, por mais absurdos que fossem, dos loucos internados no Hospital Burgosli, Zurique, onde era chefe de clínica. Nas suas notas correspondentes ao ano de 1906, fora consignado um encontro nos corredores daquele hospital com um esquizofrênico paranoide que, tentando olhar o sol, piscava as pálpebras e movia a cabeça de um lado para o outro. Ele me tomou pelo braço, dizendo que queria me mostrar uma coisa se eu movesse a cabeça de um lado para o outro. O pênis do sol mover-se-ia também, e esse movimento era a origem do vento. 4 anos mais tarde, lendo a recente publicação de manuscritos gregos referentes a visões de adeptos de Mitra, vamos agora, com o nosso corpo relaxado, tranquilo e sereno, dar continuidade ao livro da Anice da Silveira. Nas suas experiências sobre as associações de ideias, Jung, conforme vimos no segundo capítulo, a descoberta dos complexos, ele se familiarizara intimamente com o material reprimido das vivências pessoais. Trabalhara com normais, neuróticos e psicóticos, segredos que envenenavam vidas tinham vindo à luz, ocultos mecanismos de sintomas haviam sido descobertos. Mas às vezes apresentavam-se problemas que pareciam insolúveis, sobretudo nas pesquisas com psicóticos. Jung estava convencido de que os sintomas da loucura, ainda os mais extravagantes, encerravam significações tanto quanto os atos falhos, os sonhos ou as manifestações neuróticas. E muitas dessas significações ele já desvendara trabalhando com uma paciência infinita. Entretanto, havia delírios, havia alucinações que o deixavam às cegas. Não encontrava suas raízes nos complexos que o método associativo apreendia, nem na observação clínica. De onde viriam? Por mais que os estudasse com os recursos de que dispunha, não achava o fio de suas significações. Não obstante, registrava cuidadosamente ideias delirantes, alucinações e gestos, por mais absurdos que fossem, dos loucos internados no Hospital Burgosli, Zurique, onde era chefe de clínica. Nas suas notas correspondentes ao ano de 1906, fora consignado um encontro nos corredores daquele hospital com um esquizofrênico paranoide que, tentando olhar o sol, piscava as pálpebras e movia a cabeça de um lado para o outro. Ele me tomou pelo braço, dizendo que queria me mostrar uma coisa se eu movesse a cabeça de um lado para o outro. O pênis do sol mover-se-ia também, e esse movimento era a origem do vento. 4 anos mais tarde, lendo a recente publicação de manuscritos gregos referentes a visões de adeptos de Mitra, Jung deparou com a seguinte descrição: e também será visto o chamado tubo, origem do vento predominante. Ver-se-á no disco do Sol algo parecido a um tubo suspenso, e na direção das regiões do Ocidente é como se soprasse um vento de leste infinito. Mas se outro vento prevalecesse na direção das regiões do Oriente, ver-se-á da mesma maneira o tubo voltar-se para aquela direção. Esse achado revelador ocorreu no curso de 1910, quando Jung entregava-se apaixonadamente
a estudos de arqueologia e de mitologia. Vamos continuar sobre Jung, nesse livro de Nise da Silveira, no nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Namastê. Vamos agora, com o nosso corpo relaxado, tranquilo e sereno, dar continuidade ao livro da Nise da Silveira. Nas suas experiências sobre as associações de ideias, Jung, conforme vimos no segundo capítulo, a descoberta dos complexos, ele se familiarizara intimamente com o material reprimido das vivências pessoais. Trabalhara com normais, neuróticos e psicóticos, segredos que envenenavam vidas tinham vindo à luz, ocultos mecanismos de sintomas haviam sido descobertos. Mas às vezes apresentavam-se problemas que pareciam insolúveis, sobretudo nas pesquisas com psicóticos. Jung estava convencido de que os sintomas da loucura, ainda os mais extravagantes, encerravam significações tanto quanto os atos falhos, os sonhos ou as manifestações neuróticas. E muitas dessas significações ele já desvendara trabalhando com uma paciência infinita. Entretanto, havia delírios, havia alucinações que o deixavam às cegas. Não encontrava suas raízes nos complexos que o método associativo apreendia, nem na observação clínica. De onde viriam? Por mais que os estudasse com os recursos de que dispunha, não achava o fio de suas significações. Não obstante, registrava cuidadosamente ideias delirantes, alucinações e gestos, por mais absurdos que fossem, dos loucos internados no Hospital Burgosli, Zurique, onde era chefe de clínica. Nas suas notas correspondentes ao ano de 1906, fora consignado um encontro nos corredores daquele hospital com um esquizofrênico paranoide que, tentando olhar o sol, piscava as pálpebras e movia a cabeça de um lado para o outro. Ele me tomou pelo braço, dizendo que queria me mostrar uma coisa se eu movesse a cabeça de um lado para o outro. O pênis do sol mover-se-ia também, e esse movimento era a origem do vento. 4 anos mais tarde, lendo a recente publicação de manuscritos gregos referentes a visões de adeptos de Mitra, Jung deparou com a seguinte descrição: e também será visto o chamado tubo, origem do vento predominante. Ver-se-á no disco do Sol algo parecido a um tubo suspenso, e na direção das regiões do Ocidente é como se soprasse um vento de leste infinito. Mas se outro vento prevalecer na direção das regiões do Oriente, ver-se-á da mesma maneira o tubo voltar-se para aquela direção. Esse achado revelador ocorreu no curso de 1910, quando Jung entregava-se apaixonadamente a estudos de arqueologia e de mitologia. Vamos continuar sobre Jung, nesse livro de Nise da Silveira, no nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Namastê.
tranquilo e sereno, dar continuidade ao livro da Nízida Silveira. Nas suas experiências sobre as associações de ideias, Jung, conforme vimos no segundo capítulo, a descoberta dos complexos, ele se familiarizara intimamente com o material reprimido das vivências pessoais. Trabalhara com normais, neuróticos e psicóticos, segredos que envenenavam vidas tinham vindo à luz, ocultos mecanismos de sintomas haviam sido descobertos. Mas às vezes apresentavam-se problemas que pareciam insolúveis, sobretudo nas pesquisas com psicóticos. Jung estava convencido de que os sintomas da loucura, ainda os mais extravagantes, encerravam significações tanto quanto os atos falhos, os sonhos ou as manifestações neuróticas. E muitas dessas significações ele já desvendara trabalhando com uma paciência infinita. Entretanto, havia delírios, havia alucinações que o deixavam às cegas. Não encontrava suas raízes nos complexos que o método associativo apreendia, nem na observação clínica. De onde viriam? Por mais que os estudasse com os recursos de que dispunha, não achava o fio de suas significações. Não obstante, registrava cuidadosamente ideias delirantes, alucinações e gestos, por mais absurdos que fossem, dos loucos internados no Hospital Burgosli, Zurique, onde era chefe de clínica. Nas suas notas correspondentes ao ano de 1906, fora consignado um encontro nos corredores daquele hospital com um esquizofrênico paranoide que, tentando olhar o sol, piscava as pálpebras e movia a cabeça de um lado para o outro. Ele me tomou pelo braço, dizendo que queria me mostrar uma coisa se eu movesse a cabeça de um lado para o outro. O pênis do sol mover-se-ia também, e esse movimento era a origem do vento. 4 anos mais tarde, lendo a recente publicação de manuscritos gregos referentes a visões de adeptos de Mitra, Jung deparou com a seguinte descrição: e também será visto o chamado tubo, origem do vento predominante. Ver-se-á no disco do Sol algo parecido a um tubo suspenso, e na direção das regiões do Ocidente é como se soprasse um vento de leste infinito. Mas se outro vento prevalecer na direção das regiões do Oriente, ver-se-á da mesma maneira o tubo voltar-se para aquela direção. Esse achado revelador ocorreu no curso de 1910, quando Jung entregava-se apaixonadamente a estudos de arqueologia e de mitologia. Vamos continuar sobre Jung nesse livro de Nízida Silveira no nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Namastê. Vamos agora, com o nosso corpo relaxado, tranquilo e sereno, dar continuidade ao livro da Nízida Silveira. Nas suas experiências sobre as associações de ideias, Jung, conforme vimos no segundo capítulo, a descoberta dos complexos, ele se familiarizara intimamente com o material reprimido das vivências pessoais.
Trabalhara com normais, neuróticos e psicóticos. Segredos que envenenavam vidas tinham vindo à luz, ocultos mecanismos de sintomas haviam sido descobertos. Mas às vezes apresentavam-se problemas que pareciam insolúveis, sobretudo nas pesquisas com psicóticos. Jung estava convencido de que os sintomas da loucura, ainda os mais extravagantes, encerravam significações tanto quanto os atos falhos, os sonhos ou as manifestações neuróticas. E muitas dessas significações ele já desvendara trabalhando com uma paciência infinita. Entretanto, havia delírios, havia alucinações que o deixavam às cegas. Não encontrava suas raízes nos complexos que o método associativo apreendia, nem na observação clínica. De onde viriam? Por mais que os estudasse com os recursos de que dispunha, não achava o fio de suas significações. Não obstante, registrava cuidadosamente ideias delirantes, alucinações e gestos, por mais absurdos que fossem, dos loucos internados no Hospital Burgosli, Zurique, onde era chefe de clínica. Nas suas notas correspondentes ao ano de 1906, fora consignado um encontro nos corredores daquele hospital com um esquizofrênico paranoide que, tentando olhar o sol, piscava as pálpebras e movia a cabeça de um lado para o outro. Ele me tomou pelo braço, dizendo que queria me mostrar uma coisa se eu movesse a cabeça de um lado para o outro. O pênis do sol mover-se-ia também, e esse movimento era a origem do vento. 4 anos mais tarde, lendo a recente publicação de manuscritos gregos referentes a visões de adeptos de Mitra, Jung deparou com a seguinte descrição: e também será visto o chamado tubo, origem do vento predominante. Ver-se-á no disco do Sol algo parecido a um tubo suspenso, e na direção das regiões do Ocidente é como se soprasse um vento de leste infinito. Mas se outro vento prevalecer na direção das regiões do Oriente, ver-se-á da mesma maneira o tubo voltar-se para aquela direção. Esse achado revelador ocorreu no curso de 1910, quando Jung entregava-se apaixonadamente a estudos de arqueologia e de mitologia. Vamos continuar sobre Jung, nesse livro de Nise da Silveira, no nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Namastê. Vamos agora, com o nosso corpo relaxado, tranquilo e sereno, dar continuidade ao livro da Nise da Silveira. Nas suas experiências sobre as associações de ideias, Jung, conforme vimos no segundo capítulo, a descoberta dos complexos, ele se familiarizara intimamente com o material reprimido das vivências pessoais. Trabalhara com normais, neuróticos e psicóticos. Segredos que envenenavam vidas tinham vindo à luz, ocultos mecanismos de sintomas haviam sido descobertos. Mas às vezes apresentavam-se problemas que pareciam insolúveis, sobretudo nas pesquisas com psicóticos. Jung estava convencido de que os sintomas da loucura, ainda os mais extravagantes,
encerravam significações tanto quanto os atos falhos, os sonhos ou as manifestações neuróticas. E muitas dessas significações ele já desvendara trabalhando com uma paciência infinita. Entretanto, havia delírios, havia alucinações que o deixavam às cegas. Não encontrava suas raízes nos complexos que o método associativo apreendia, nem na observação clínica. De onde viriam? Por mais que os estudasse com os recursos de que dispunha, não achava o fio de suas significações. Não obstante, registrava cuidadosamente ideias delirantes, alucinações e gestos, por mais absurdos que fossem, dos loucos internados no Hospital Burgosli, Zurique, onde era chefe de clínica. Nas suas notas correspondentes ao ano de 1906, fora consignado um encontro nos corredores daquele hospital com um esquizofrênico paranoide que, tentando olhar o sol, piscava as pálpebras e movia a cabeça de um lado para o outro. Ele me tomou pelo braço, dizendo que queria me mostrar uma coisa se eu movesse a cabeça de um lado para o outro. Apenas o sol mover-se-ia também, e esse movimento era a origem do vento. 4 anos mais tarde, lendo a recente publicação de manuscritos gregos referentes a visões de adeptos de Mitra, Jung deparou com a seguinte descrição: e também será visto o chamado tubo, origem do vento predominante. Ver-se-á no disco do Sol algo parecido a um tubo suspenso, e na direção das regiões do Ocidente é como se soprasse um vento de leste infinito. Mas se outro vento prevalecer na direção das regiões do Oriente, ver-se-á da mesma maneira o tubo voltar-se para aquela direção. Esse achado revelador ocorreu no curso de 1910, quando Jung entregava-se apaixonadamente a estudos de arqueologia e de mitologia. Vamos continuar sobre Jung nesse livro de Nise da Silveira no nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Namastê. Vamos agora, com o nosso corpo relaxado, tranquilo e sereno, dar continuidade ao livro da Nise da Silveira. Nas suas experiências sobre as associações de ideias, Jung, conforme vimos no segundo capítulo, a descoberta dos complexos, ele se familiarizara intimamente com o material reprimido das vivências pessoais. Trabalhara com normais, neuróticos e psicóticos, segredos que envenenavam vidas tinham vindo à luz, ocultos mecanismos de sintomas haviam sido descobertos. Mas às vezes apresentavam-se problemas que pareciam insolúveis, sobretudo nas pesquisas com psicóticos. Jung estava convencido de que os sintomas da loucura, ainda os mais extravagantes, encerravam significações tanto quanto os atos falhos, os sonhos ou as manifestações neuróticas. E muitas dessas significações ele já desvendara trabalhando com uma paciência infinita. Entretanto, havia delírios, havia alucinações que o deixavam às cegas. Não encontrava suas raízes nos complexos que o método associativo apreendia, nem na observação clínica. De onde viriam?
Por mais que estudasse com os recursos de que dispunha, não achava o fio de suas significações. Não obstante, registrava cuidadosamente ideias delirantes, alucinações e gestos, por mais absurdos que fossem, dos loucos internados no Hospital Burgosli, Zurique, onde era chefe de clínica. Nas suas notas correspondentes ao ano de 1906, fora consignado o encontro nos corredores daquele hospital com um esquizofrênico paranoide que, tentando olhar o sol, piscava as pálpebras e movia a cabeça de um lado para o outro. Ele me tomou pelo braço, dizendo que queria me mostrar uma coisa se eu movesse a cabeça de um lado para o outro. O pênis do sol mover-se-ia também, e esse movimento era a origem do vento. 4 anos mais tarde, lendo a recente publicação de manuscritos gregos referentes a visões de adeptos de Mitra, Jung deparou com a seguinte descrição: e também será visto o chamado tubo, origem do vento predominante. Ver-se-á no disco do Sol algo parecido a um tubo suspenso, e na direção das regiões do Ocidente é como se soprasse um vento de leste infinito. Mas se outro vento prevalecer na direção das regiões do Oriente, ver-se-á da mesma maneira o tubo voltar-se para aquela direção. Esse achado revelador ocorreu no curso de 1910, quando Jung entregava-se apaixonadamente a estudos de arqueologia e de mitologia. Vamos continuar sobre Jung, nesse livro de Nise da Silveira, no nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Namastê. Vamos agora, com o nosso corpo relaxado, tranquilo e sereno, dar continuidade ao livro da Nise da Silveira. Nas suas experiências sobre as associações de ideias, Jung, conforme vimos no segundo capítulo, a descoberta dos complexos, ele se familiarizara intimamente com o material reprimido das vivências pessoais. Trabalhara com normais, neuróticos e psicóticos, segredos que envenenavam vidas tinham vindo à luz, ocultos mecanismos de sintomas haviam sido descobertos. Mas às vezes apresentavam-se problemas que pareciam insolúveis, sobretudo nas pesquisas com psicóticos. Jung estava convencido de que os sintomas da loucura, ainda os mais extravagantes, encerravam significações tanto quanto os atos falhos, os sonhos ou as manifestações neuróticas. E muitas dessas significações ele já desvendara, trabalhando com uma paciência infinita. Entretanto, havia delírios, havia alucinações que o deixavam às cegas. Não encontrava suas raízes nos complexos que o método associativo apreendia, nem na observação clínica. De onde viriam? Por mais que os estudasse com os recursos de que dispunha, não achava o fio de suas significações. Não obstante, registrava cuidadosamente ideias delirantes, alucinações e gestos, por mais absurdos que fossem, dos loucos internados no Hospital Burgosli, Zurique, onde era chefe de clínica. Nas suas notas correspondentes ao ano de 1906,
fora consignado um encontro nos corredores daquele hospital com um esquizofrênico paranoide que, tentando olhar o sol, piscava as pálpebras e movia a cabeça de um lado para o outro. Ele me tomou pelo braço, dizendo que queria me mostrar uma coisa se eu movesse a cabeça de um lado para o outro. O pênis do sol me perseguia também, e esse movimento era a origem do vento. 4 anos mais tarde, lendo a recente publicação de manuscritos gregos referentes a visões de adeptos de Mitra, Jung deparou com a seguinte descrição: e também será visto o chamado tubo, origem do vento predominante. Ver-se-á no disco do Sol algo parecido a um tubo suspenso, e na direção das regiões do Ocidente é como se soprasse um vento de leste infinito. Mas se outro vento prevalecer na direção das regiões do Oriente, ver-se-á da mesma maneira o tubo voltar-se para aquela direção. Esse achado revelador ocorreu no curso de 1910, quando Jung entregava-se apaixonadamente a estudos de arqueologia e de mitologia. Vamos continuar sobre Jung, nesse livro de Nise da Silveira, no nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Namastê. Vamos agora, com o nosso corpo relaxado, tranquilo e sereno, dar continuidade ao livro da Nise da Silveira. Nas suas experiências sobre as associações de ideias, Jung, conforme vimos no 2º capítulo, a descoberta dos complexos, ele se familiarizara intimamente com o material reprimido das vivências pessoais. Trabalhara com normais, neuróticos e psicóticos, segredos que envenenavam, vidas tinham vindo à luz, ocultos mecanismos de sintomas haviam sido descobertos. Mas às vezes apresentavam-se problemas que pareciam insolúveis, sobretudo nas pesquisas com psicóticos. Jung estava convencido de que os sintomas da loucura, ainda os mais extravagantes, encerravam significações tanto quanto os atos falhos, os sonhos ou as manifestações neuróticas. E muitas dessas significações ele já desvendara trabalhando com uma paciência infinita. Entretanto, havia delírios, havia alucinações que o deixavam às cegas. Não encontrava suas raízes nos complexos que o método associativo apreendia, nem na observação clínica. De onde viriam? Por mais que os estudasse com os recursos de que dispunha, não achava o fio de suas significações. Não obstante, registrava cuidadosamente ideias delirantes, alucinações e gestos, por mais absurdos que fossem, dos loucos internados no Hospital Burgosli, Zurique, onde era chefe de clínica. Nas suas notas correspondentes ao ano de 1906, fora consignado um encontro nos corredores daquele hospital com um esquizofrênico paranoide que, tentando olhar o sol, piscava as pálpebras e movia a cabeça de um lado para o outro. Ele me tomou pelo braço, dizendo que queria me mostrar uma coisa se eu movesse a cabeça de um lado para o outro. O pênis do sol me perseguia também, e esse movimento era a origem do vento.
4 anos mais tarde, lendo a recente publicação de manuscritos gregos referentes a visões de adeptos de Mitra, Jung deparou com a seguinte descrição: e também será visto o chamado tubo, origem do vento predominante. Ver-se-á no... Vamos agora, com o nosso corpo relaxado, tranquilo e sereno, dar continuidade ao livro da Nice da Silveira. Nas suas experiências sobre as associações de ideias, Jung, conforme vimos no segundo capítulo, a descoberta dos complexos, ele se familiarizara intimamente com o material reprimido das vivências pessoais. Trabalhara com normais, neuróticos e psicóticos, segredos que envenenavam vidas tinham vindo à luz, ocultos mecanismos de sintomas haviam sido descobertos. Mas às vezes apresentavam-se problemas que pareciam insolúveis, sobretudo nas pesquisas com psicóticos. Jung estava convencido de que os sintomas da loucura, ainda os mais extravagantes, encerravam significações tanto quanto os atos falhos, os sonhos ou as manifestações neuróticas. E muitas dessas significações ele já desvendara trabalhando com uma paciência infinita. Entretanto, havia delírios, havia alucinações que o deixavam às cegas. Não encontrava suas raízes nos complexos que o método associativo apreendia, nem na observação clínica. De onde viriam? Por mais que os estudasse com os recursos de que dispunha, não achava o fio de suas significações. Não obstante, registrava cuidadosamente ideias delirantes, alucinações e gestos, por mais absurdos que fossem, dos loucos internados no Hospital Burgosli, Zurique, onde era chefe de clínica. Nas suas notas correspondentes ao ano de 1906, fora consignado um encontro nos corredores daquele hospital com um esquizofrênico paranoide que, tentando olhar